O Brasil tem, na minha avaliação, a oportunidade de poder crescer e de se desenvolver muito ainda, porque nós somos um país continental, com riquezas naturais, com um povo trabalhador, com muitas oportunidades. Os desafios eles são muitos, porém nós não podemos nunca deixar de reconhecer o que o Brasil conseguiu avançar até aqui. Acho que o Brasil tem avançado em muitas áreas, principalmente nos últimos anos. Está aí o nosso agronegócio, setor de mineração, setor de comércio e serviços. Hoje nós temos um cenário internacional de instabilidade depois dessa mudança na política tarifária americana, que na minha avaliação abre um leque aí, uma janela que o Brasil pode muito bem aproveitar para que, a partir dessa instabilidade fora do país, nós tenhamos a condição de ser um país atrativo para novos investimentos. Olá, eu sou a jornalista Caroline Ribeiro e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Presidente Hugo Motta, obrigada por ter aceitado o convite para essa conversa aqui no EsferaCast. Bem-vindo! Muito obrigado, uma satisfação poder estar aqui participando com vocês desse momento importante. E o nosso encontro, essa nossa conversa, ocorre aqui em Lisboa, pela ocasião de um encontro de uma agenda que o senhor participa, que envolve aí muita discussão no mundo jurídico, que traz figuras, não é, do mundo jurídico brasileiro, político também, o empresariado, que é o Fórum de Lisboa, um evento que está consolidado aqui em Portugal. Olhando para a agenda e para a sua participação também, presidente, quais são os pontos de sinergia que o senhor encontra nesse momento, olhando para o Brasil, olhando aqui para Portugal também, para o contexto europeu? São discussões pertinentes que fazem parte da agenda da atualidade global no momento, não é isso? Com certeza, eu vejo esse momento de intercâmbio, digamos assim, de muitas autoridades brasileiras, do setor produtivo do país, virem até Portugal, se encontrar num fórum jurídico que debate temas importantes para o dia a dia do nosso país, como um momento para que essas pessoas que representam segmentos importantes da sociedade possam, nesses momentos, poderem, de certa forma, fortalecerem ainda mais essa interlocução. Eu penso que o diálogo, ele sempre é a melhor ferramenta para se construir as grandes mudanças que o nosso país precisa e que a nossa sociedade nos cobra. E essa interação ela tem que se dar de forma contínua. Em momentos como esse, quando você tem uma imersão, né, de poucos dias, mas que muitos assuntos são tratados, é uma oportunidade de cada um também prestar contas do que tem feito em favor do país, cada um em sua esfera. E a partir dessa prestação de contas, poder também planejar e traçar os novos projetos, os novos planos, aquilo que precisa ser feito ainda para que o Brasil possa ser cada vez mais um país mais justo socialmente, um país que tenha oportunidade para todos, um país que tenha um ambiente econômico estável, que tenha segurança jurídica e que tenha a condição de poder competir em pé de igualdade com as outras nações do mundo. O Brasil tem muitos potenciais, o Brasil tem, na minha avaliação, a oportunidade de poder crescer e de se desenvolver muito ainda, porque nós somos um país continental, com riquezas naturais, com um povo trabalhador, com muitas oportunidades. E essa construção, ela se dá nesse âmbito de relação. Por isso, a importância de estarmos todos aqui em Lisboa, aqui em Portugal, discutindo o nosso país. E o senhor fala de oportunidades que identifica nesse momento que o Brasil pode aproveitar. Na sua avaliação, o país tem aproveitado esses momentos, ou seja, tem apostado nessas oportunidades, ou ainda falta alguma coisa para que se chegue nesse momento, nesse cenário de igualdade social que o senhor fala, de alcançar um diálogo mais pleno também, tirando da sua fala essa importância do diálogo e das reflexões? O que é que falta e quais são os desafios nesse momento? Os desafios eles são muitos, porém nós não podemos nunca deixar de reconhecer o que o Brasil conseguiu avançar até aqui. Existem muitas pessoas, né, que optam sempre por fazer uma avaliação pessimista do nosso país. Eu não sou desse time. Acho que o Brasil tem avançado em muitas áreas, principalmente nos últimos anos. Está aí o nosso agronegócio, setor de mineração, setor de comércio e serviços. Nós precisamos avançar em áreas como tecnologia, né, avanços na área industrial. O Congresso tem ajudado nessa agenda e vejo que essa construção ela se dá, como eu disse, de maneira muito dinâmica e generalista, onde cada um pode dar a sua contribuição. E o Brasil tem, graças a essa interlocução, realizado, penso eu, muitos feitos importantes. Isso se dá com a responsabilidade do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do setor produtivo, que precisam nessa sinergia conversar um pouco mais e entender aonde um pode amparar o outro para que dentro dessa harmonia o país possa sair ganhando. Esse é o nosso grande desafio. E aí,
reconhecendo o que foi feito até aqui, nós temos a certeza de que muito ainda também precisa ser feito para que o país melhore ainda mais, para que o país avance ainda mais. E isso se dá em momentos como esse, você entendendo a realidade, discutindo pautas importantes e saindo cada um daqui com uma nova agenda a ser perseguida, e a partir dessa nova agenda podemos fazer entregas à população, entregas ao país, que é isso que eu penso que a nossa sociedade nos cobra nesse momento. Eu vou aqui citar um exemplo. Hoje nós temos um cenário internacional de instabilidade depois dessa mudança na política tarifária americana, que na minha avaliação abre um leque aí, uma janela que o Brasil pode muito bem aproveitar para que, a partir dessa instabilidade fora do país, nós tenhamos a condição de ser um país atrativo para novos investimentos. Falo isso tanto do ponto de vista externo, como também do ponto de vista interno. E para que isso venha a acontecer, nós precisamos ter o quê? Ter um ambiente onde o país economicamente apresente uma condição confiável do ponto de vista fiscal, nós precisamos ter segurança jurídica, nós precisamos, de certa forma, ter uma preocupação geral com o país para que as pessoas que olhem a realidade do Brasil vejam que, além dessas oportunidades, tem um país que tem um regramento a ser seguido e que, a partir daí, essas pessoas poderão acreditar no Brasil. Então, esse é o nosso desafio. Eu não tenho dúvidas que cada um dos que estão aqui, que vão discutir no evento, que será iniciado amanhã e também em momentos de network, de encontros que esses momentos propiciam, temos aí a oportunidade de poder desenvolver importantes projetos para o nosso país. E o senhor cita como também um fator que pode ajudar no alcance desses objetivos, o senhor citou agora a questão da harmonia entre os poderes, né? E a gente olha para o cenário brasileiro nesse momento, como é que está esse equilíbrio entre os poderes atualmente, o que o senhor identifica que deve ser melhorado para que se alcance esse ponto de harmonia, se é que é possível, e que o Brasil entra nessa rota que o senhor identifica como uma rota de prosperidade e de alcance dessas oportunidades? Desde que assumimos a Câmara dos Deputados, nós temos procurado agir com muito equilíbrio, com muita cautela, buscando fazer com que a nossa casa, que é a casa que representa o povo brasileiro, com mais de 500 parlamentares, essa agenda possa ser uma agenda de convergência. A agenda da Câmara dos Deputados ser uma agenda de convergência com a sociedade, de convergência com o país. E aí entra a nossa relação com o Senado Federal, que junto conosco compõe o Congresso Nacional, e a relação com o Senado, com o presidente Davi, tem sido uma relação muito boa, muito frutífera, e a partir daí a relação com os outros poderes, que tem sido uma relação de muito diálogo, uma relação de respeito, porém de independência, como rege a nossa Constituição. Nós temos procurado, com essa independência, poder manter uma convivência harmônica, porque quem ganha com isso é o país. Os poderes eles precisam ser harmônicos. E nós temos procurado, nessa agenda, ter essa harmonia. E ter harmonia não se obriga que um poder concorde com tudo que o outro faça. Há divergência, há discussão, né, há discordância, e isso é natural da democracia, até porque nós temos um regime que permite a todos expressarem ali o seu desejo, a sua opinião acerca desses assuntos. E assim também o é com os poderes. E nessa construção, nós temos procurado, com bastante diálogo, com bastante capacidade de encontrar a convergência, poder ter uma agenda positiva, uma agenda producente para o nosso país. E o senhor citou também que essa passagem aqui por Portugal também é um momento de prestação de contas, de certa forma, não é? Que tipo de prestação de contas, então, o senhor traz no que toca à atividade da Câmara? A Câmara, nesses pouco mais de 5 meses em que estamos à frente do nosso poder legislativo, da Câmara dos Deputados, nós procuramos tratar de agendas importantes, como, por exemplo, a aprovação de uma lei que estimula a exportação para os micro e pequenos empreendedores. Nós aprovamos a lei da reciprocidade logo quando começou essa nova política tarifária dos Estados Unidos para preparar o Brasil para, se necessário fosse, responder a essas tarifas, protegendo o nosso país, protegendo o setor produtivo do nosso país. Nós criamos comissões especiais importantes para discutir, por exemplo, a inteligência artificial, o novo Plano Nacional de Educação, que é uma matéria importantíssima para a educação do nosso país. Nós estamos tocando a PEC da segurança pública, que é uma pauta hoje da sociedade. O Brasil tem um problema muito sério de insegurança e nós precisamos enfrentar essa pauta porque o país precisa se organizar para enfrentar as facções criminosas que avançaram bastante na nossa sociedade nos últimos anos. Nós tivemos um papel importante de poder, além dessas comissões especiais, aprovar projetos, como fizemos na semana passada, que
consolidaram a criação do crédito consignado do privado para colocar dinheiro na nossa economia. Nós aprovamos a isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Nós aprovamos uma autorização para que o governo possa investir 15 bilhões de reais em habitação e poder também arrecadar algo em torno de entre 15 e 20 bilhões de reais com a venda do excedente de petróleo sem aumentar impostos. Nós votamos o projeto de decreto legislativo que impediu o aumento de impostos através do IOF. Então, o Congresso tem procurado trabalhar em sintonia com a sociedade, em sintonia com o setor produtivo, que é o que é mais importante para justamente atingirmos esse objetivo que eu falei aqui no início da minha fala, que é de podermos ter uma construção convergente que melhore esse ambiente e o Brasil, ao final, possa sair ganhando dessa construção política que temos feito. Muito obrigada pela participação hoje aqui no nosso episódio do EsferaCast. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pela cobertura. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!